Ela apertou a minha mão tão forte que eu senti as articulações estalar, e o sussurro dela foi uma ordem. Fica quietinha, vovó. Do outro lado da porta, passos lustrados pararam. Eu ouvi o solado, rente ao azulejo, e uma voz baixa, como quem confirma uma frase por telefone, disse: avó e neta. Meu corpo congelou, como se o tempo tivesse entrado em suspensão. Valentina encolheu o queixo sobre o meu pulso e o vestido rosa, que eu tinha acabado de comprar para o recital, fez um pequeno ruído quando ela mexeu a perna. Aquela tarde de shopping, que começou com uma promessa de sorvete e vestidos, virou uma prova do perigo que rondava nossas vidas. Eu peguei o celular e comecei a gravar com a câmera apontada pela fresta da porta. Não pensei em coragem naquele momento. Pensei em prova. Gravei os passos, o sussurro, o som do telefone. Quando a voz finalmente se afastou, Valentina murmurou: acho que perceberam. Eu respondi com voz que tentava soar calma, um rastro de riso trêmulo que era mais medo do que humor. Então, andar com a vovó é sempre um bom disfarce. Saímos do banheiro com os olhos colados um no outro e eu liguei para a segurança do shopping. Enquanto um segurança vinha em passos decididos, eu senti uma onda de vergonha e furor subindo ao mesmo tempo. Vergonha por estar em público, por depender de alguém que me protegesse, e furor por quem imaginava que podia nos encurralar. Se essa história está falando com você, curta e se inscreva. Fica comigo até o final. Eu vou contar como nossa vida quase foi destruída e como começamos a juntar os pedaços. Meu nome é Carmen. Tenho 62 anos, sou professora aposentada e fui chamada pela Valentina de mãe agora, desde que a Renata se foi. Renata era minha filha única. Perdê-la foi perder meio mundo. Era como se o mapa de todos os lugares seguros tivesse sido rasgado no meio. Era inverno quando o carro dela saiu da estrada. Eu lembro do silêncio do hospital, do som do rádio tocando uma música antiga e de como as enfermeiras falavam comigo de forma gentil, como se eu fosse parte do mobiliário daquele corredor. Quando o médico disse que havia coisas que não podiam ser mudadas, eu me agarrei ao nome da minha neta e decidi que, custasse o que custasse, eu seria para ela o que Renata já tinha sido. Assumir a guarda da Valentina mudou a minha rotina de um jeito que eu não esperava. Minhas manhãs antes eram feitas de café com leitura do jornal. Passaram a ser de panquecas com formato de coração e de amarrar sapatilhas com dedos que já tremiam um pouco. Eu aprendi a dobrar roupas miúdas e a esconder um pedaço do meu bolo de cenoura para quando ela voltasse da escola. A casa, que tinha sido tão silenciosa, encheu-se de risos, de desenhos colados na geladeira, de roupas espalhadas que me irritavam e me encantavam ao mesmo tempo. Ela me chamou de mãe uma tarde de verão, num tom tão natural que eu chorei por dias. Mãe agora, ela disse, pegando meu rosto, e naquele momento tudo o que eu era de velho e cansado se transformou em força. Marlene apareceu devagar, com flores e um sorriso que primeiro me pareceu só educado. Ela é a mãe do pai da Valentina, uma mulher de gosto impecável, cabelo sempre arrumado e uma maneira de falar que pesa como quem julga sem dizer. No começo foram bilhetes, só quero ajudar, e presentes que pareciam vir com instruções veladas sobre o que era melhor para uma criança. O primeiro vestido que ela trouxe para Valentina era lindo. Era do tipo que se usava em festas, todo rodado e com laços. Coloquei o vestido na gaveta junto com outros, e sempre que o puxava, lembrava do calor que senti vendo aquela menina dançar no jardim da casa antiga, onde morríamos de frio de vez em quando. Mas as gentilezas foram se transformando. Pequenos sinais, um comentário sobre essas idas e vindas de vovó velha são cansativas, uma pergunta sobre meus remédios com ar de preocupação mais afiada do que necessário, observações sobre a casa que eu havia trocado por uma mais prática. É uma casa tão pequena para uma criança tão viva. A cada visita de Marlene, eu sentia que ela deixava, junto com o chá, uma dúvida plantada no ar. E havia sempre o sobrinho dela, Ricardo, que aparecia em momentos inoportunos. Era um rapaz com um sorriso fácil,
mas que eu comecei a perceber carregava no olhar uma curiosidade que se transformava, às vezes, em ousadia. Ricardo vinha com elogios às panquecas, aquele jeito de linguagem que faz a gente baixar a guarda. Depois, sem que eu percebesse, coisas sumiam e reapareciam em lugares que exclusivamente eu usava. Uma caixa de agulhas de costura, um bilhete meu. Eram coisas pequenas, mas quando se somam, doem. As pessoas próximas começaram a lançar olhares. Em uma festa de escola, ouvi um comentário ao passar. Coitadinha, a velhinha com a neta. Eu sabia que o que começava como compaixão podia virar suspeita. A cidade tem essa habilidade: transformar cuidado em espetáculo e curiosidade em tribunal. Marlene era hábil em deixar trilhas de dúvida. Ela conversava baixo com conhecidos, e quem ouvia não sabia se aquilo era cuidado ou insinuava incompetência. Quando ela trouxe um documento para assinar com propostas de ajuda formal, eu recusei com educação. Assinar significava abrir mão de autonomia. Eu não estava pronta para isso. A primeira vez que senti que aquilo podia ir além de palavras foi quando encontrei uma foto minha e da Valentina no meu próprio jardim, tirada de longe, um registro íntimo como se fosse um arquivo. O papel estava dobrado dentro de uma revista de supermercado que circulava pelo prédio. Não havia nada escrito, apenas a imagem. Nós duas, na hora do chá da tarde, abraçadas no banco de jardim. Eu segurei a foto com as mãos que conheciam cada linha do rosto da minha filha e senti um arrepio que não sabia nomear. A sensação foi a de ser observada por trás de uma lente invisível. O comportamento de Ricardo passou a me incomodar pela repetição. Ele aparecia na rua quando eu saía para comprar pão, sempre com desculpas, sempre com um olhar de quem procura me medir. Numa ocasião, ele trouxe uma caixa de bombons e um bilhete. Para a vovó que cozinha bem. Eu agradeci, claro. Aceitei o bombom mais por não querer fazer cena. Mas, naquela noite, encontrei entre os lixos da portaria um recibo de um telefonema para a minha casa, feito por um número desconhecido. Liguei para o número, não toquei, deixei o recibo com o investigador que mais tarde viria nos ajudar. O investigador se chamava Marcos Aurélio Pinheiro. Ele foi recomendado por um amigo advogado da igreja. Quando o procurei, não foi por raiva. Foi por medo. Marcos chegou com uma maleta que cheirava a couro e a café, e olhos experientes que já tinham visto muita coisa. Ele falou direto, sem melodrama. A vigilância não é necessariamente crime, mas é suficiente para compor um quadro que precisa ser investigado. Vamos com calma. Nós combinamos que ele faria uma verificação discreta. Observar entradas e saídas da casa, numa primeira etapa. Verificar se havia registro de pessoas rondando a escola, acompanhar discretamente qualquer pessoa que parecesse interessada além do normal. Não foi um passo de desconfiança, foi um passo de proteção. Eu não queria expor Valentina a mais dor que a que já tinha conhecido. Enquanto Marcos coletava informações, a vida continuava sendo feita de pequenos milagres domésticos. Havia um ritual sagrado. Sábado era dia de bolo de cenoura e filme antigo. Eu pintava as unhas da Valentina com cuidado desajeitado. Ela dizia que eu tinha mão de avó, como se isso fosse um elogio sagrado. Às vezes, a gente inventava histórias para os bichinhos de pelúcia. Valentina era boa em transformar coisas simples em aventuras magníficas. Eu descobri que a alegria dela me salvava diariamente. O incidente do shopping, porém, veio como um clarão que deixou tudo exposto. Nós tínhamos ido comprar sapatilhas e um vestido que ela queria usar no recital da escola. O rodado rosa que eu sempre imaginara ver balançando ao som da música. Enquanto ela experimentava um vestido, eu fui ao banheiro da loja para ajeitar o casaco. Valentina me chamou e quando entrei na cabine, a porta rangeu e alguém se aproximou do lado de fora. Houve passos, depois sussurros e senti a pele do meu braço ficar arrepiada. Aquele toque de pânico que sobe a garganta e constrange a respiração. Ela apertou a minha mão e eu fiz o que alguém em pânico geralmente faz. Tentei racionalizar. Talvez seja um espelho, talvez alguém procurando outra cabine. Mas o telefone confirmou com aquela voz curta. Avó e neta.
Um contexto se fechou como a tampa de uma panela. Eu saí com as mãos trêmulas, tranquei Valentina ao colo e fui até a segurança. Eles foram firmes, educados. Um segurança tratou de nos levar a uma sala discreta e fez um boletim interno. Eu entreguei o vídeo que gravei pela fresta e, quando olhei para a tela do celular, vi a sequência em que se confirmava. Passos, sussurro, o rosto nunca apareceu, apenas um sapato. Aquilo se tornou prova. Eu não sabia então que seria uma peça-chave para o que viria depois, mas senti, pela primeira vez, a esfera pública se mover em nossa direção. O episódio veio embalado por um mal-estar que não se dissolvia. No dia seguinte, recebi mensagens anônimas por aplicativos. Cuidar bem da menina, hein? E fotos minhas em locais públicos, imagens do meu carro estacionado. Alguém estava cruzando o limite entre observação e intimidação. Liguei para Marcos. Ele, com sua paciência de velho detetive de novela, disse: "Isso é padrão. Eles querem que você perca o controle. Precisamos também proteger o que vem depois. Nomes, datas, provas." Ele começou a montar um dossiê. Registros de visitas, print de mensagens, gravações, tudo organizado com meticulosidade que lembrava a velha minha gaveta de receitas. A sensação de ter alguém catalogando a nossa história me deu estranha tranquilidade. A tensão ganhou uma nova textura quando, algumas semanas depois, recebi uma carta formal do Conselho Tutelar pedindo esclarecimentos. A carta não veio com palavras de acusação direta, mas com a frieza burocrática que pode ser mais cortante do que qualquer insulto. Dizia que havia uma denúncia anônima sobre possíveis condições inadequadas de guarda e que eles deveriam fazer uma visita para averiguar. Eu li a carta 3 vezes, como se as palavras pudessem mudar de lugar se as observasse com carinho suficiente. No fundo, eu sabia que aquilo vinha da mesma corrente que vinha me observando. Marlene tinha acesso a redes sociais, amigos em comum, pessoas que iam às reuniões da escola. Ela sabia plantar semente onde havia terra pronta. Fiquei com sono ruim nas semanas que se seguiram. À noite eu me pegava acordando, escutando passos que não existiam, revendo a cara de Valentina dormindo tranquila no berço que ela já não ocupava, imaginando dedos que não eram meus cuidando dela. A possibilidade real de perder a guarda batia à porta como um convidado impudente. Eu, que havia prometido ser sua âncora, perguntava a mim mesma se minha âncora era forte o bastante. Foi doutora Patrícia quem me deu o primeiro sorriso de esperança com cuidado de quem não fazia promessas vazias. Ela é uma advogada com nome de doutora, que tem uma pasta cheia de processos que parecem novelas, mas que para mim significavam um mapa. "Vamos reagir com documentos", ela disse. "Você tem situações que podemos provar, estabilidade, rotina, histórico escolar, atestados de saúde e contato com a escola. E vamos pedir um laudo médico que mostre sua capacidade." Pedi-la para procurar um laudo me deixou vulnerável. Me colocar sob exame parecia expor cada pequeno esquecimento, cada remédio que tomo. Para quem viveu e ensinou por décadas, ser avaliada por um papel é humilhante. Mas eu aceitei, porque a importância era outra. Ficar com a Valentina. Marcos trabalhou como ponte entre o meu medo e a verdade. Ele relatou encontros suspeitos, horários em que havia gente rondando, e até registros de chamadas feitas de telefones que não eram nossos para pessoas que conversavam com conhecidos que eu quase nunca via. Ele trouxe também fotografias de um carro estacionado por horas em frente à escola de balé nos dias dos ensaios. Cada evidência, organizada como em um quebra-cabeça, foi apresentado para a doutora Patrícia, que, com calma, me explicou que não se trata apenas de provar que eu era capaz. Trata-se de cortar as cordas que esses bisbilhoteiros querem puxar. Houve um dia, logo depois do incidente no shopping, em que Marlene apareceu na minha porta como se nada tivesse acontecido. Ela teve uma voz suave demais. "Vim ver como vocês estão. Trouxe biscoitos." Eu aceitei os biscoitos. Aceitei porque recusar era dar a ela o prazer da retirada. Conversamos na sala. Ela perguntou sobre a escola de Valentina, sobre meus remédios, falou sobre preocupações, um eufemismo que soa como faca às vezes. Eu respondi com a verdade curta.
Estamos bem, obrigada. Ela sorriu e me convidou para um café. Um gesto que eu reconhecia como armadilha. Não fui. Ricardo passou então a aparecer com mais frequência, e com o tempo, aquela presença que era incômoda virou algo mais inquietante. Ele começou a se aproximar de Valentina com pequenas atenções que pareciam gestos de carinho, mas que eu observava com suspeita. Numa tarde, ouvi Valentina dizer: "O tio Ricardo me trouxe um presente." Eu não demonizei a pessoa do presente. Era uma caixa de lápis de cor. Mas perguntei de onde ele tinha conseguido, e ela respondeu com a inocência de quem aceita mimo. Ele disse que achou pensando em mim. Pensei em dizer: "Dê os lápis para mim e eu guardo." Não disse. Guardo as interpretações das intenções como quem guarda cartas que não quer abrir ainda. O coração dessa história, eu aprendi, está em como pequenas sementes crescem quando ninguém corta os brotos pela raiz. A denúncia anônima que chegou ao conselho tutelar foi como uma muda envenenada. Ela não veio sozinha. Veio com um conjunto de pequenos relatos, todos eles recortados e alinhados para sugerir negligência sem nunca entrar em detalhes comprometedores. Era tática, sem acusar diretamente, colocar um sistema de dúvida em curso. A carta do conselho era apenas o primeiro passo oficial. Não era ainda um tribunal, mas soou como um pré-julgamento que poderia se transformar em audiência. Lembro-me de ter parado no meio da sala quando vi o número do telefone do conselho no meu identificador. A voz do atendente foi sempre profissional, mas a mensagem não mudou. "Vamos agendar uma visita para avaliar as condições de guarda." Eu ouvi a palavra avaliar e minha garganta se fechou. Avaliar soa técnico, frio, impessoal. Eu tentei organizar meus pensamentos. Lista de medicamentos, controle, matrícula escolar, certidão e histórico, comprovante de residência. Atualizado. Eu comecei a juntar papéis como quem empilha tijolos. Também liguei para amigos, pedi que fizessem cartas de apoio, conversas que pudessem atestar que eu cuidava bem da menina. A rede que eu tinha, vizinhas da antiga escola, mães da rua, começou a se animar de forma discreta, escrevendo bilhetes e oferecendo testemunhos. No entanto, havia algo que dinheiro, papel ou testemunho não poderiam cobrir. A impressão que os outros tinham ao ver uma criança com uma avó de cabelos brancos. A cidade tem memória curta e olhos longos. As pessoas julgam na velocidade de um segundo e depois fazem comentários que se tornam munição nas mãos de quem quer questionar. Eu via isso refletido no olhar de alguns funcionários da escola quando eu buscava a Valentina. Havia cuidado, sim, mas também um olhar de avaliação. Uma colega me disse uma vez, em voz baixa: "É difícil para a cidade entender que a avó pode ser mãe." Eu concordei com um meio sorriso, que era uma faca e um abraço ao mesmo tempo. Em uma dessas noites em que não fechava os olhos, esperando notícias, Marcos me ligou e disse que havia encontrado algo que podia nos ajudar a ligar pontos. Ele conseguiu imagens do carro que rondava a da escola e um registro de ligações feitas de um número que tinha conexão com uma linha que costumava atender as chamadas familiares de Marlene. Eu senti um alívio tão grande quanto um medo renovado. A prova de que não era imaginação, de que alguém realmente nos vigiava, trouxe a expectativa de justiça. Ao mesmo tempo, trouxe a certeza de que a máquina que arma investidas administrativas iria acelerar. A minha decisão de reagir com documentos e com ação foi também uma decisão de não me esconder. Decidi que não passaria do papel de vítima. Liguei para a doutora Patrícia e disse: "Eu quero tudo. Laudo médico, testemunhos, imagens, e quero uma estratégia." Ela pediu calma, porque na lei nem sempre a pressa salva. "Organiza, Carmen. Vulnerabilidade não é culpa." A frase dela me pegou. Eu, que por muito tempo culpei minha idade, meus esquecimentos, meu cansaço, ouvi a verdade. Havia diferença entre ser vulnerável e ser incompetente. E foi ali que resolvi transformar vulnerabilidade em prova de competência. Ainda assim, havia dias em que as memórias da Renata me invadiam e me paralisavam. Em momentos de silêncio, eu caminhava até a caixa em que guardei os bilhetes dela,
suas meias, um par de brincos que ela nunca mais usou e segurava o vazio dos objetos como quem bebe um café amargo. A saudade é um móvel pesado que se coloca no centro da casa sem pedir licença e me obrigava a escolher: afundar nele ou usá-lo como banco para levantar. Eu escolhi levantar. Quando o conselho anunciou a visita, eu estava com a agenda cheia de documentos e o coração vazio de certeza. Valentina me olhou com aquele ar tão sábio que crianças às vezes têm, como se ela já soubesse que adultos podem complicar o que é simples. No dia da visita, arrumei a casa com cuidado de quem prepara um teste do qual já conhecia o enunciado. Eu coloquei os desenhos da Valentina na parede da sala, revisei os remédios, peguei o prontuário médico e o currículo da escola. A conselheira, uma mulher de poucas palavras e muitos cadernos, entrou, olhou, perguntou sobre rotinas, a alimentação e tratou tudo com a profissionalidade que esperava. Mas no final da visita, ela me deu um prazo. Precisamos de um laudo médico que comprove sua aptidão para exercer a guarda. A palavra laudo caiu como uma sentença que ainda não vinha com veredito. A necessidade do laudo me expôs de novo. Eu sou pessoa, não diagnóstico. Mas ali, por um momento, minha vida parecia depender de uma folha assinada por um profissional. Eu pensei no Dr. Henrique, que conhecia meus antecedentes e que sempre foi gentil. Lembrei do seu consultório cheirando a álcool e a papéis e de sua paciência. Liguei para ele com a voz que balançava e pedi que me avaliasse com urgência. Ele concordou e disse que faria o possível para agilizar. Naquele instante, todo o peso do mundo parecia concentrado em um pedaço de papel selado. A carta do conselho chegou numa sexta-feira com a tinta ainda fresca, e eu dobrei o documento como se a dobra pudesse proteger do vento. Apresente laudo médico em 15 dias. 15 dias. 15 dias para provar que eu era apta a amar e a cuidar. 15 dias para transformar minha intimidade em certificação. 15 dias para, se algo corresse errado, alguém poderia pedir a guarda provisória. Eu não tinha dormido direito desde o shopping, mas naquela noite trabalhei como nunca. Recolhi papéis, conversei com vizinhos, pedi testemunhos. Valentina me viu rasgando fotos, organizando papéis e me deu um desenho simples. 2 bonecos de mãos dadas, um maior e um menor sob um sol amarelo. Vovó, é nós! Eu segurei o desenho com força e prometi calar a ideia de derrota. Não vou dizer que eu não senti raiva. Raiva é humana. Raiva de ter de provar amor em cartório. Raiva de ver a mesma cidade que elogiava minhas panquecas duvidar de minhas noites em claro. Mas converti parte dessa raiva em ação. Marquei com o Dr. Henrique, falei com a doutora Patrícia e pedi a Marcos para intensificar as investigações. Ele me disse que havia encontrado episódios que podiam demonstrar uma intenção de minar a minha autoridade diante de pessoas influentes, mas que ainda precisava de mais provas para ligar nomes a ações. E foi então, em meio a essa corrida, que a surpresa mais cruel e a mais doce das nossas vidas começou a se desenrolar. Uma ligação de um número que eu não conhecia. Dona Carmen, aqui é Ricardo. Minha respiração travou. Ele falou com voz baixa, carregada de algo parecido com culpa. Queria conversar. Posso passar aí? Havia naquele momento todo um risco. Permitir que ele entrasse era abrir espaço para quem sabia demais. Negar seria talvez fechar a porta para uma possível reconciliação. Eu aceitei vê-lo. Não fui ingênua. Marquei de dia em local público. Iríamos conversar. Eu não sabia ainda se a conversa seria um confronto, uma confissão ou o começo de algo que eu mal podia imaginar. Quando encontrei Ricardo, ele apareceu com o rosto mais fechado do que eu lembrava e um olhar que implorava espaço para ser ouvido. Eu pedi que falasse logo, sem rodeios. Ele começou devagar, citando coisas que eu já sabia, depois foi deslizando para o que não sabia. A participação menor do que a que eu temia, a presença de fotos e o arrependimento por ter deixado que pequenos passos virassem história. Eu errei, tia, ele disse, e a palavra veio com humildade. Eu ouvi. Permitir que ele falasse não significava perdoar imediatamente.
significava ouvir quem poderia ser parte da solução ou parte do problema. Naquele encontro, Ricardo mostrou-se dividido. Havia nele um conflito que me lembrou que as pessoas não são somente boas ou más, mas um emaranhado de escolhas. Ele contou que, por pressão da família, acabou cedendo e ajudou a recolher informações que alimentaram o dossiê. Disse que não sabia o suficiente sobre os efeitos de suas ações. Havia culpa, havia vontade de consertar. Eu ouvi, e numa fração, vi a possibilidade de que a surpresa do título desse vídeo poderia não ser apenas o vestido rosa no recital, mas também uma mudança de atitudes em alguém que participara do problema. Mesmo com essa conversa, eu sabia que não podia me apoiar apenas em palavras. A defesa precisava de substância, laudos, testemunhos, provas. Mas também sabia que havia algo que documentos não comprovariam. A força que vinha daquela menina de 8 anos, que me chamava de mãe agora, e que segurava minha mão no banheiro do shopping. Eu percebia, dia após dia, que a guarda não se sustentava apenas de papéis. Sustentava-se de conexão, de risco, de escolha. E a escolha estava ali, refletida nos olhos de Valentina, quando ela me chamava para jurar que ficaria comigo em caso de tempestade. Foi nessa hora, entre papéis e confissões, entre o laudo que eu ainda não tinha e a investigação que avançava, que percebi que estávamos entrando numa fase decisiva. As peças estavam sobre a mesa. Marlene por um lado e nossa pequena rede de apoio pelo outro. O conselho, com sua frieza burocrática, observado como um juiz silencioso. E nós, no meio, com a nossa história sendo contada em anexos e testemunhos. A última surpresa daquela tarde de shopping estava longe de ser apenas o sapato que se pousou à porta. Era o prenúncio de decisões que teriam de ser tomadas, de laudos que teríamos de buscar, de uma audiência que se aproximava como uma sombra na qual eu precisava iluminar cada pequena verdade sobre como eu e a Valentina vivíamos. E quando eu achava que o pior seria que nos observassem, havia também a possibilidade, tênue, inesperada, de que alguém que havia participado do confronto viesse a mudar de lado. Isso, por enquanto, era só uma semente. Na manhã em que recebi um e-mail do conselho confirmando a data da avaliação e exigindo de forma mais incisiva o laudo médico em caráter prioritário, a minha respiração apertou como num quadro antigo. A data marcada para a visita estava cada vez mais próxima, e eu precisava organizar tudo. Lembrei-me do vestido rosa cuidadosamente pendurado no quarto da Valentina, agora símbolo de algo maior do que uma simples peça. Era a promessa de um palco. Possibilidade de mostrar publicamente que éramos um lar. Eu senti que havia chegado o momento de correr. Marquei uma consulta de emergência com o Dr. Henrique. Deixei mensagens claras para a doutora Patrícia e pedi a Marcos que acelerasse qualquer documento que pudesse demonstrar a linha de perseguição. Era começar a transformar o medo em construção. Mas enquanto rodava o telefone e preenchia formulários, ouvi na rádio da cozinha uma canção que Renata gostava. Fechei os olhos e respirei por ela, por mim e por Valentina. Havia tempestade vindo, mas ainda havia uma chance de segurar o leme. No dia em que eu levei os primeiros documentos ao advogado, a cidade parecia um pouco mais cinzenta do que o normal. Eu estava tão ocupada empilhando provas que quase não notei a garota da casa ao lado, que nos viu através da janela e acenou com um sorriso tímido. Era um sinal discreto de que, mesmo na dúvida alheia, havia quem torcia por nós. Ainda assim, o laterço das horas anunciava que a visita do conselho se aproximava, e com ela a possibilidade de termos de apresentar, enfim, o laudo que provaria a minha capacidade. A história, assim, estava entrando em uma fase que exigia mais do que panquecas e histórias de ninar. Era hora de enfrentar a burocracia, de provar com papéis e médicos o que meu peito já sabia. E naquele emaranhado de certezas e incertezas, a pergunta permanecia. Seria o vestido rosa, aquele símbolo que eu comprara com tanto carinho, o que transformaria o medo em coragem? Ou haveria algo ainda mais surpreendente prestes a acontecer? Quando saí do consultório do Dr. Henrique, com o laudo na mão, senti,
pela primeira vez em semanas, que aquela folha podia ser uma escada. Era uma folha simples, carimbada, com palavras técnicas que descreviam o que eu já sabia no silêncio do meu corpo. Estava apta a cuidar. Não havia sinais de incapacidade que pudessem comprometer a guarda. Dr. Henrique, com aqueles óculos de armação fina que sobravam no rosto, foi direto. Senhora, Carmen, a medicina não decide relações afetivas, mas posso atestar que sua condição clínica não apresenta riscos para o cuidado da Valentina. Ele falou aquilo com a calma de quem entende que papéis quase sempre chegam tarde demais para aliviar o medo, mas cedo o suficiente para segurar uma história. Voltei para casa com um envelope segurando minha respiração. Valentina me recebeu com um desenho novo preso ao avental. Uma bailarina de saia rodada sobre um palco, desenhado com giz de cera. A vovó trouxe a papelaria que eu pedi? Ela perguntou sem pressa. Eu sorri e tentei que o sorriso não soasse como um convite para chorar. Trouxe, sim, e trouxe também uma coisa para o seu recital. Ela me olhou curiosa, como se fosse descobrir um segredo, e eu pensei naquelas horas de espera como se fossem um buraco que eu precisava atravessar. A entrega do laudo para o conselho foi um ritual frio. Levei a pasta até a unidade. Sentei diante de uma mesa onde uma funcionária de semblante neutro carimbou o protocolo. Senti a importância daquela carimbada como uma declaração de que existíamos, que havia respostas. Na semana seguinte, a resposta oficial veio. A visita havia sido concluída. O processo de averiguação continuaria, mas sem medidas provisórias. A palavra sem medidas provisórias caiu em mim como chuva mansa. Não era vitória, mas era contenção. Ainda assim, a cidade gosta de mastigar histórias alheias. Em algum momento, ouvi dizer que Marlene tentava reunir mais pessoas para reavaliar a situação, como se a dúvida fosse um campo fértil a ser regado. Doutora Patrícia manteve a postura de sempre. Vamos com calma, reunir material e, se for o caso, entrar com representação por denunciação caluniosa. Eu não sabia muito bem o que essa palavra significava na prática, mas entendi que havia um caminho jurídico para tornar visível o que se fazia às escondidas. Enquanto a papelada corria, aconteceu algo que me deixou mais inquieta e, ao mesmo tempo, com uma pontinha de esperança. Ricardo passou a me procurar com mais frequência, desta vez sem a pressa de quem busca um favor, mas com a demora de quem quer explicar. A primeira vez que ele bateu à minha porta foi numa tarde chuvosa. Ele veio sem presentes, com as roupas molhadas e as mãos nos bolsos. Ficamos na cozinha. Eu coloquei água para o chá, e ele falava como se estivesse retirando um peso. Tia, eu quero ajudar. Posso fazer algo que ajude vocês? A voz dele tremia de nervosismo, mas havia uma honestidade que eu não havia esperado. Ricardo trouxe informações que se tornaram cruciais. Mensagens que mostravam a coordenação dos contatos anônimos, fotografias que, por descuido, o fabricante de uma das redes sociais havia guardado nos metadados. Dizer que aquilo mudou o rumo foi pouco. Abriu uma passagem para que a verdade começasse a se alinhar. Ele não trouxe só provas, trouxe também arrependimento. Eu não pensei nas consequências, disse numa frase simples que soou como confissão de quem finalmente reconhece o próprio erro. Eu o ouvi, e no meu ouvir havia menos vontade de punir e mais de saber até onde ele estava disposto a consertar. Com o material que Marcos, o investigador, e Ricardo conseguiram, doutora Patrícia entrou com uma representação formal. Não foi um processo de espetáculo, foi de procedimento. Não procurei transformar aquilo em circo. Pedi justiça, não vingança. Quando a notícia saiu de dentro do gabinete e chegou a nós, levei Valentina ao parque, sentamos em um banco sob uma árvore e deixei que o vento levasse alguns papéis que não importavam mais. Não foi uma comemoração, foi um alívio contido. A audiência no conselho, quando ela veio, foi um exercício de exposição para mim. Sentar diante de profissionais que, apesar de empáticos, exerciam sua função com a cabeça clara e caneta pronta, é experimentar sua vida sob lupa. Levei o laudo do Dr. Henrique, as cartas de vizinhos, relatórios escolares, fotografias e o dossiê que Marcos montara.
A conselheira fez perguntas objetivas, algumas que eu esperava, outras que cortaram o ar como quem escolhe um ponto exato de sutura. Como é a rotina da noite? Quem cuida quando a senhora precisa se ausentar? A quem a menina chama quando está doente? Eu respondi com franqueza. Havia medo nas minhas respostas, mas havia também a coerência de uma vida reorganizada em torno daquela menina. No fim, a notícia veio. A denúncia foi arquivada por falta de fundamento para medidas protetivas. Determinou-se que todas as provas apresentadas seriam juntadas ao processo e recomendou-se que se avaliasse a possibilidade de responsabilização por denunciação caluniosa. A palavra arquivada entrou em casa como luz pela fresta de uma cortina. Não era a queda de um martelo sobre uma culpa, mas era o sinal de que a máquina que havia sido acionada para nos desgastar agora precisava responder por si mesma. Marlene recebeu uma notificação. Deveria se pronunciar e responder pelo encaminhamento de informações anônimas ao conselho. Não era uma prisão, não foi uma humilhação pública para ela. Era, antes, um reconhecimento de que usar instituições para atacar é uma violência diferente, mas também passível de resposta. Em paralelo, Ricardo começou a fazer pequenas coisas que mostravam transformação. Buscava Valentina na escola quando eu não podia, ensinou-a a andar de bicicleta no parque e trouxe, sem anunciar, um kit de fitas e elásticos para que eu pudesse costurar os bordados do vestido rosa. Eu via a mudança no corpo dele. Menos postura de quem observa, mais de quem age. Não foi uma redenção imediata ou incondicional. Foi uma construção com passos frágeis e sinceros. A ansiedade, no entanto, tinha suas noites de vigília. Eu me lembrava do banheiro do shopping quando fechava os olhos. O solado do sapato, a fresta da porta, a mãozinha apertada. Em algumas madrugadas, me pegava segurando o vestido rosa perto do peito, como se precisasse garantir que ele ainda era real. Havia um medo visceral de que o palco do recital se tornasse um tribunal do olhar público. E se ela subir e eu não puder aplaudir? Me perguntei mais de uma vez. E a resposta vinha sempre no mesmo tom. Se a cidade assistisse, veria que aquilo era amor, nem sempre perfeito, mas constante. No dia do recital, a escola parecia um ninho de nervos e luzes. Os pais arrumavam cabelos, crianças puxavam saias e professores pela última vez pediam atenção. Eu me sentei na primeira fila e o coração batia com uma mistura de orgulho e medo. Valentina estava nos bastidores com as colegas, com o vestido rodado já colocado e a fita brilhando no cabelo. Quando ela me viu, fez uma careta que era quase um sorriso. Eu notei que segurava algo pequeno na mão, um envelope. Ela me lançou um olhar que dizia, espere só para ver. Não sabia o que era e senti o estômago apertar de antecipação. A surpresa veio minutos antes de ela entrar no palco. Valentina apareceu na minha lateral, com os olhos brilhando, e estendeu o envelope. Abre só depois, ela sussurrou. Eu guardei o envelope no bolso, segurando minha respiração por dentro. Do lado de fora, a luz subiu e as cortinas se abriram. A música começou, e a fila de crianças deslizou em movimentos que eu já havia visto em tantos ensaios. Ela entrou ao som, leve como aquilo que aprende a flutuar. No meio da coreografia, fez uma paragem pequena, um gesto que podia parecer erro, mas não foi. Ela virou o rosto para mim, como se a música pudesse esperar um segundo, e então continuou. Aquela pausa foi a coragem materializada. Eu chorei, com os olhos secos, numa expressão que mal cabia no rosto. Quando tudo terminou, as palmas foram naturais, e as crianças, sorrindo, saíram correndo para o abraço dos pais. Valentina veio até mim com um vestido impecável, com um laço no cabelo que brilhava mais do que qualquer joia. Ela me puxou pela mão e me ficou olhando, com a seriedade das crianças que concentram toda a sua sabedoria num pensamento simples. Vovó, disse ela, eu escolhi dançar com o vestido rosa porque eu queria mostrar que não tenho medo do sapato na porta. Eu tenho medo do que é feio, não do que é vestido. A frase, inesperada e pura, me fez rir e chorar ao mesmo tempo. Havia ali a surpresa prometida pelo título.
Eu nunca imaginara que a minha neta, com 8 anos, escolheria transformar um item que poderia ser lembrança de medo numa declaração de coragem. E veio a outra surpresa, menos anunciada, que me tocou no fundo. Ricardo, que eu não havia visto entre o público, surgiu na saída do teatro e ficou ali, meio envergonhado. Valentina o chamou e disse: "Tio Ricardo, entra aqui, senta com a gente." Ele sentou, com os olhos marejados, e me estendeu as mãos como quem pede licença para um novo começo. Não houve aplauso para ele. Houve sim um gesto de confiança da menina que o escolheu para estar naquele momento. A surpresa da minha neta então foi dupla: coragem para si e gesto de cura para outro. Ela transformou o símbolo do medo em convite para a reconstrução. Em casa, depois do bolo que encolhia qualquer tristeza e do café que parecia trazer a calma que as máquinas do mundo tentam confiscar, eu coloquei o vestido rosa dentro de uma caixa de memórias. Não era para esconder, era para preservar. Deixei na caixa também o envelope que Valentina havia me dado. Dentro havia um bilhete escrito com letras tortas que dizia: "Para quando achares que tens medo, lembra que dançamos." Junto ao bilhete havia um pedacinho de fita comemorativa que eu guardei como se fosse um amuleto. Marlene, depois do processo, precisou se explicar. A responsabilização que veio não transformou as relações imediatamente. Nem todas as pontes podem ser reconstruídas com uma única travessia. Mas foi possível, ao menos, ver que as ações têm consequências. Ela foi chamada a dar esclarecimentos e a responder pelo encaminhamento das denúncias anônimas. O que a vida nos mostrou é que não precisamos de punição pública para que se restabeleça a ordem. Às vezes, bastam documentos bem colocados e a honestidade de quem decide dizer a verdade. Quanto a Ricardo, a transformação foi um trabalho contínuo. Ele não se tornou um herói da noite para o dia. Foi um homem disposto a reparar. Veio às consultas, participou das conversas, ajudou na organização das festinhas da escola e, com o tempo, reconstruiu a confiança que havia quebrado. Valentina, por sua vez, ganhou um tio que passou a ser presença mais do que promessa. Não posso dizer que todas as feridas se fecharam. Algumas permanecem, como cicatriz que lembra a queda e ensina a caminhar melhor. Mas posso dizer que a surpresa da minha neta ajudou a costurar esses pedaços. Nos dias que se seguiram, costurei uma etiqueta no vestido rosa com o nome dela e a data do recital. Coloquei a caixa de memórias numa prateleira da sala, ao lado das fotos que a notícia não conseguiu apagar. Um retrato dela, rindo com a boca cheia de bolo, o bilhete rabiscado, a fita do cabelo. Às vezes, quando estou sozinha e a casa fica quieta, pego a caixa e abro. Não para reviver o medo, mas para lembrar que é possível transformar. A última surpresa da minha neta não foi só o vestido, foi a decisão consciente de enfrentar o que nos machucou e de fazer disso um momento de festa. Foi ter a coragem de, diante do público, mostrar que o medo pode ser pequeno diante da decisão de viver. O que aprendi nesse tempo, e que talvez seja o principal, é que proteger alguém é muitas vezes um trabalho que mistura papelada com colo, investigação com bolo de cenoura, advogada com chá à tarde. A luta pela guarda nos ensinou a não confundir vulnerabilidade com incapacidade. Nos ensinou a exigir que o sistema funcione, mas também a construir redes de afeto que resistam às tentativas de destruir laços. Valentina me ensinou que coragem pode vir com laço rosa, e que escolhas simples podem ser mais poderosas do que pensamos. Se você está assistindo e tem uma história parecida, saiba que não precisa carregar tudo sozinha. Procure apoio, guarde provas, fale com quem entende e, sobretudo, preserve o afeto que sustenta a sua casa. O que parecia impossível naquele banheiro do shopping, que nos observassem, que nos apontassem, acabou por nos fortalecer de uma forma que eu não sabia que era possível. Nem sempre a justiça vem na hora exata, mas a verdade, quando bem reunida, acaba mostrando seu contorno. Fecho este capítulo com a imagem da caixa de memórias trancada com um elástico amarelo, o vestido rosa enrolado em papel de seda e o bilhete da minha neta dobrado em cima. Coloco a caixa na prateleira e, antes de dormir,
Agradeço pelo sopro de coragem que aquela criança me deu. A última surpresa da minha neta foi me ensinar que amor é prática diária e que transformar medo em festa é um dos atos mais subversivos que uma pessoa pode fazer. Se essa história tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir que é possível resistir sem perder a ternura. Conta nos comentários de onde você está vendo e se quiser acompanhar outras histórias como a nossa, inscreva-se no canal. Obrigada por ficar comigo até aqui. E que a coragem do vestido rosa encontre um lugar nas suas memórias também.